E nós vamos caminhar hoje num tema que para alguns é um tema um pouco delicado, e eu espero trazer algum esclarecimento, alguma luz, que é o tema do julgamento final, do juízo de Deus. Então a gente vai ler essa passagem, Romanos 1, 28 ao 2, 16, da qual nós faremos a nossa reflexão nessa manhã. E, irmãos, alguns momentos na nossa caminhada nesse ano, a gente vai chegar em passagens que são um pouco extensas, então nós não vamos conseguir abordar minuciosamente. E essa é uma dessas mensagens em que nós não vamos conseguir abordar minuciosamente tudo que o texto diz, mas procurando ir no coração da passagem. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Primeiro capítulo, verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Eu quero que você, se você tem um lápis, se você vai anotar alguma coisa, para essa mensagem é importante você circular essa palavra do 32, aprovam. Eles também aprovam. Continuando, por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Agora você pode circular, se você está circulando, a palavra condena. E essa vai ser a grande distinção que nós vamos fazer nessa manhã, nessa caminhada. Verso 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. E você que condena, mais uma vez, os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, e a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com imparcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Amém. Amém? Queridos, nessa manhã, nós vamos falar sobre o justo juízo de Deus,
E para a gente resgatar um pouco do que a gente falou na abordagem do capítulo de número 1, eu quero lembrar vocês que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que Deus deixou sinais da justiça e da bondade na natureza, na vida ordinária. E que esses sinais da bondade de Deus, do certo e do errado, dos atributos divinos, que é a palavra que a gente usa para falar das características de Deus, esses atributos, eles estão colocados na experiência do cotidiano. E quando a gente entra em contato com a vida, a gente experimenta os relacionamentos, a gente experimenta a vida ordinária mesmo, natural. Essa vida natural leva a gente a refletir sobre Deus e se perguntar, será que Deus não existe? Será que não existe um ser maior, um ser bom? Será que não tem alguém por trás de tudo isso? Essa pergunta é uma pergunta que passa pela cabeça de todos os seres humanos em algum momento da sua vida. O apóstolo Paulo diz que não só essa pergunta aparece, mas como também aparecem sinais do que Deus considera bom e mal, certo e errado. E um dos sinais que o apóstolo Paulo sinaliza, que ele mostra para nós que existem, é a nossa consciência, é o peso de consciência. Quando a gente se sente culpado por alguma coisa que a gente faz. Nós abordamos tudo isso, principalmente no primeiro sermão, em que a gente entra no versículo de número 18, algumas semanas atrás. E o apóstolo Paulo, quando fala do verso 18, do capítulo 1, ele fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Ele está dizendo que existe uma ira de Deus. Ele está dizendo que Deus se ira contra a pecaminosidade, a injustiça humana. Por quê? Porque os seres humanos, tendo essa pista do que deveriam fazer, não fazem. E não só isso, eles aplacam a consciência. A gente falou também que no primeiro século havia um tipo de filosofia grega que removia, que desconstruía essa ideia de que Deus se irasse contra o mal, de que havia um Deus moral, de que a gente teria que prestar contas a alguém. Paulo está abordando esse tipo de pensamento nesse começo da Epístola aos Romanos. Você vai ter alguns comentaristas que vão falar que quando a gente chega no capítulo 2, Paulo estaria endereçando os judeus. Mas você vai ter também alguns, como por exemplo John Stott, que acredita que ele não está falando com os judeus no capítulo 2. Ele ainda está falando com os gentios. Porque ele entraria e começaria a falar com os judeus a partir do versículo 17, quando ele se refere objetivamente aos judeus, que ele diz, mas se você diz que é judeu, confia na lei, se gloria em Deus, então daí ele começaria a falar com os judeus. Então, para quem Paulo estaria falando nesse capítulo 2, se não fosse os judeus? Existe um registro de que o mentor do imperador Nero foi Sêneca. E Sêneca teria sido um filósofo gentil que procurava uma vida moral. Então ele seria contra a prostituição cultual, ele seria a favor das virtudes morais, da fidelidade, do cuidado da vida, do cuidado das outras pessoas, e ele seria considerado talvez um dos grandes antigos que, sendo gentil, não sendo alguém procedente da religião judaico-cristã, teria um tipo de base moral ética que seria talvez um pouco semelhante com a dos judeus ou dos cristãos. Assim, a gente precisa entender que, embora Paulo tenha feito uma lista de pessoas que praticam diversas atrocidades no capítulo 1, a gente tem que considerar que não são todos os não-judeus que praticam todas essas coisas exatamente, ou que, aqui entra aquela palavra-chave, eu não sei se dá para tirar o eco, acho que tem um equinho aqui no fundo do meu microfone, que na verdade a grande diferença do público do capítulo 1 para o público do capítulo 2 é que os gentios do capítulo 1, eles aprovam uma liberação moral e ética. E os gentios do capítulo 2 são um tipo de gente que não crê em Deus, mas que na verdade eles reprovam todos os comportamentos que Paulo lista no capítulo 1. Vocês entenderam? Capítulo 1, tentando colocar aqui numa aplicação para os nossos dias, é o não crente
que fala assim, está tudo liberado, não existe nada isso de certo e errado, isso aí é culpa cristã, a gente precisa fazer o que faz bem para nós, o que nos faz feliz. Capítulo 2 seria aquele assim, não, Deus não existe, mas a gente precisa ter um mínimo de bom senso para viver em sociedade, então isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Então Paulo estaria abordando agora os não crentes, os não judeus, que têm um senso moralista das coisas. E o que Paulo está dizendo aqui, nesse capítulo 2, é que não importa se você aprova ou se você condena, você vai ser julgado do mesmo jeito. O juiz de Deus vai chegar para você. Porque essa é a grande diferença e isso é o grande perigo. O grande perigo é que o ser humano tem uma tendência de achar que o mal, a maldade está sempre do lado de fora dele, não dentro. Gente, Jesus teve que falar isso, inclusive, com os judeus, quando ele diz, o mal não é o que sai, não é o que entra pela sua boca, não é aí que está a maldade, mas é o que sai, é o que você fala, porque vem do seu coração, e daí Jesus discorre, porque no coração dos homens há maldade, homicídio, adultério e todo tipo de coisa ruim, está no coração. Paulo, então, está aqui, no capítulo 2, abordando o que a gente pode chamar hoje de moralistas. Quem são os moralistas? São aquelas pessoas que têm um forte senso de certo e de errado. E que porque elas têm um senso muito forte, elas acham que elas não cometem o errado. Só porque a consciência delas é muito forte. Só porque quando elas fazem alguma coisa errada, elas se sentem extremamente culpadas. E porque elas se sentem extremamente culpadas quando fazem alguma coisa errada, elas também tratam as pessoas que erram com muita culpa e com muita severidade. Elas se tratam com muita dureza e tratam os outros com muita dureza. Então, por causa do sentimento de desconforto, de ódio, algum tipo de repulsa com aquilo que ela entende como errado, ela acha que ela não comete, mas na verdade ela comete. E ela não consegue perceber tudo que ela comete. O que Paulo está falando aqui é o juízo de Deus vai chegar para você também. E a primeira reflexão que a gente pode fazer sobre essa passagem é que Paulo está desenvolvendo aqui para nós, é que essa ira de Deus, que ele fala no capítulo 1, verso 18, e que depois ele repete diversas vezes, eu quero que você veja comigo, por favor, no capítulo de número 2, você vai ver que Paulo cita essa ira diversas vezes. Vamos lá no versículo 5, ele fala assim, você por ser teimoso, ter um coração impenitente, impenitente significa que não se arrependeu, ok? Não se arrependeu. Você faz uma coisa errada e não se arrepende, você não reconhece. Então ele fala, você é teimoso, você tem um coração que não se arrepende, você não assume que você erra. E o que ele está dizendo? Você está acumulando contra si mesmo a ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Vamos ficar com essa passagem. Gente, o que a gente aprende aqui? Vamos entender um pouquinho essa ira. Essa ira já foi citada no capítulo 1, verso 18. Agora ela é citada no capítulo 2 novamente. E ela é colocada aqui no capítulo 2 usando uma expressão do Antigo Testamento, que a gente já falou inclusive aqui no nosso sermão sobre homossexualidade. O apóstolo Paulo fala assim, que os pecadores estão acumulando ira contra si mesmos. Como assim? Dá para acumular? Dá para a gente acumular o negativo? Dá para acumular condenação? Não basta estar condenado, eu vou acumulando mais e mais condenação? É isso que Paulo está falando, é exatamente isso que ele está dizendo. E de onde que a gente vê isso? Gênesis 15:16, o Senhor fala com Abraão dizendo que os amorreus ainda não tinham enchido a medida de iniquidade, e por isso Deus ainda não ia trazer juízo sobre os amorreus. Mas quando fosse a hora de julgar os amorreus seriam eliminados da terra e Abraão herdaria Canaã, que era a terra onde os amorreus estavam vivendo. Então Abraão tinha que esperar um pouco para ele habitar em Canaã, porque Deus disse, não, eu sou paciente, eu vou esperar eles pecarem mais, e daí quando eles encherem a medida de pecado, de um tantão, daí eu vou vir com o juízo. E quando eu exercer juízo, eu tiro eles de lá, e você vai herdar a terra de Canaã. Gente,
A gente já vai entender por que essa ira é acumulada e por que Deus espera. E Ele não entra com um juízo imediatamente na hora que o pecado acontece. Já a gente vai falar sobre isso. Mas agora eu quero me deter um pouco sobre a ira, para trazer um pouco de esclarecimento para você sobre essa ira divina. Então, tendo falado sobre o acúmulo da ira, pelo acúmulo de pecado sendo praticado, agora eu quero que você entenda comigo que existe uma referência à ira, também em Apocalipse 14, verso 9, onde o Senhor fala o seguinte: se alguém adora a besta ou a sua imagem, ou recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus. Detalhe agora, vinho preparado, sem mistura. Esse drink não tem mistura. No cálice da sua ira, e essa pessoa será atormentada com fogo e enxofre diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Importante para nós aqui é a expressão a mistura do vinho, ou seja, aqueles que adoram outros deuses, aqueles que não adoram o Senhor, vão beber do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Na cultura hebraica, o vinho era diluído em água para que as pessoas não chegassem à embriaguez com tanta facilidade. E o que está sendo dito aqui é que no dia do juízo final, essa ira de Deus não vai se manifestar como ela se manifesta no dia de hoje. Vai ser bem diferente, por quê? Capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo registrou que a ira de Deus é revelada do céu contra toda injustiça. E como que essa ira é revelada? Como que Deus faz uma amostra, um pequeno juízo, antes do juízo final? Ele entrega as pessoas aos seus inimigos. É isso que a gente abordou no capítulo 1. Como que a ira de Deus se revela do céu contra a injustiça? Ele entrega as pessoas aos seus inimigos. E quais são os inimigos que Paulo falou no capítulo 1? São as próprias paixões, são os próprios impulsos, são os vícios, é o descontrole dos sentimentos, das emoções, da insanidade. Quando a gente abordou que os seres humanos já não sabem nem mais para que serve o corpo ou os buracos do corpo e fazem coisas que desonram o próprio corpo. Então no capítulo 1 ele diz que essa é uma maneira do juízo de Deus vir. Ele permite as pessoas perderem a consciência, a noção das coisas, o que a gente chamaria nos nossos dias de desconstrução. Se a gente fosse colocar numa linguagem de hoje, a ira de Deus se revela permitindo as pessoas viverem a desconstrução. Elas perdem os parâmetros, elas perdem a noção do que é bom, do que é ruim, do que é saudável, do que é desagradável. Por quê? Porque elas rejeitaram Deus. Agora, essa não é toda a ira de Deus contra o pecado no grande dia do juízo final. Essa é uma amostra prévia. Por quê? Porque embora haja um dia do juízo final e um dia em que a ira de Deus contra a maldade será revelada, Deus dá pequenas amostras desse juízo em tempos prévios. A gente tem uma grande manifestação do juízo, por exemplo, quando Noé passa pelo dilúvio. Mas esse não é o juízo final ainda. Até pareceu que foi, porque quase todo mundo morreu, mas não era o juízo final ainda. A gente tem uma amostra de juízo que aos nossos olhos pode parecer menor, mas que é muito severa, que foi a expulsão do paraíso. Uma consequência da maldade do pecado da humanidade, a expulsão da presença. Então, Deus opera juízos ao longo da história para que o povo que Ele criou não se autodestrua rápido demais. Então, de tempos em tempos, Deus faz alguma intervenção, opera algum juízo, uma amostra de juízo, para que o mundo possa suportar mais um pouco e não seja destruído pela maldade que tem se alastrado. Vocês estão entendendo? Porque o nosso Deus, Ele é o rei da história, Ele é o rei do universo, Ele governa toda a humanidade e tudo que existe. Por mais que pareça que a gente às vezes esteja no controle da história, a verdade não é essa. Deus está permitindo coisas acontecerem e de tempos em tempos a mão soberana de Deus faz uma intervenção. E é sempre para nos apontar, vai ter um grande dia do juízo. Não é ainda aqui. Né? Começa a acontecer alguma coisa, tem a pandemia,
uma grande catástrofe acontece internacional, rumores de guerra, as pessoas, Jesus está voltando, olha que Jesus está voltando. Ele está voltando, mas esses negócios não quer dizer que ele está voltando semana que vem. Mas todos esses rumores e todos esses acontecimentos que podem nos aterrorizar, devem servir para nós como aquele momento da turbulência de avião serve para o ateu. O que acontece? Meu Deus, ele, não, mas eu não acredito em Deus. Mas ele de repente começa a pedir que Deus ajude ele. Esses momentos de chacoalho, de abalo da história, servem para chamar a nossa atenção de que um dia do grande juízo vai acontecer. Agora, como que a ira ela é revelada nesses momentos ainda dentro da história? Ela é mesclada com misericórdia. Hoje, a ira de Deus se revela do alto. Deus podia fulminar todo mundo que peca, não ia sobrar mais ninguém. Não, ele faz o seguinte, eu vou revelar minha ira contra a maldade, mas eu ainda vou fazer de tal maneira que eu vou dar uma chance das pessoas se arrependerem. Como? Eu vou tirar a consciência delas, vamos ver se elas, indo um pouco mais no fundo do poço, elas caem em si e voltam para mim. Porque ao longo da nossa vida toda, gente, nós temos demonstrações da doçura, da bondade e da misericórdia de Deus. Lá em Atos, numa das pregações dos apóstolos, ele dizia assim, porque Deus não deixou de dar testemunho de si, enviando chuvas, colheitas e enchendo nosso coração de alegria. Só coisa boa. Parece que aquela frase tem um pouquinho de verdade. Se não é pelo amor, é pela dor. Deus revela a graça, a doçura, a bondade, Ele atrai, Ele convida, Ele nos abençoa tanto, 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 querendo conquistar o nosso coração, ganhar o nosso olhar, a nossa gratidão, a nossa adoração, para a gente olhar e falar, ninguém nos ama como o Senhor, tem a minha vida inteira, eu sou do Senhor, faz tudo o que o Senhor quiser comigo, Deus. Mas quando Ele não consegue acessar o nosso coração, um ato da ira misturado com a misericórdia, Deus deixa você falir no seu negócio. Deus deixa uma grande enfermidade chegar. Deus deixa um grande susto vir sobre você, para chamar a sua atenção, para chacoalhar você. É uma mistura, é um pequeno sinal do juízo, com um pequeno convite, um grande convite da misericórdia e da graça. Vem, você está vendo que você não está conseguindo, você está vendo que está difícil demais, você não dá conta, vem, vem, vem porque o dia do juízo ainda não chegou, vem que dá tempo, vem para os meus braços. Essa é a diferença dessas manifestações de ira no tempo com a manifestação de ira no grande juízo final. Ela vem misturada com misericórdia. Esse juízo é justo porque Deus não trata ninguém com imparcialidade, não julga com parcialidade. Então, tanto os judeus como gentios, tanto os religiosos como não religiosos, eles vão ser julgados de acordo com as motivações do coração e com as ações que eles cometeram. Não importa a religião que é, porque Deus não vai tratar com imparcialidade. O segundo ponto que a gente pode abordar aqui é que a gente tem uma boa notícia. É que quem vai executar o juízo é o Senhor Jesus Cristo. É o próprio Senhor Jesus Cristo. O versículo de número 16, o apóstolo Paulo escreve aqui para nós, olha lá comigo, 2,16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho. Por meio de Cristo Jesus, Deus vai julgar. É Jesus que vai executar o juízo. Se a gente olhar para Isaías capítulo de número 11, a gente vai ver que está escrito assim, 11, versículo 3 em diante. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, está falando de Cristo. Não julgará segundo a aparência. Essa é a diferença nossa de Jesus, né? É uma das diferenças. A gente julga a totalidade de uma pessoa com base num comportamento que a gente viu ela exercer. A gente vê a pessoa fazer uma coisa, a gente fala, essa pessoa aí não presta. Por quê? Porque ela aí você rotula ela com um negócio. Não, esse cara é mentiroso, ele mente. Um dia você viu ele falar que tinha 3 carros lá fora e na verdade tinha 5, ou não tinha nenhum.
E daí você fala, esse cara aqui, você bota um rótulo nele. Você não teve mais contato nenhum com a pessoa, você não viu mais nada a respeito dela, você não viu as virtudes dela, você não viu as qualidades dela. E daí você fala, esse cara aqui é um mentiroso, esse cara aqui não é confiável. Você julga pela aparência. Jesus não julga pela aparência, ele tem conhecimento total dos fatos. Ele vê a totalidade. Essa é a diferença no nosso julgamento, gente, para o julgamento de Deus. Por quê? Porque a gente tem um olhar tendencioso. A gente tende a observar apenas algumas partes da vida das pessoas ou da nossa vida. É só alguns aspectos. E a gente tem ponto cego. Sabe o que é ponto cego? Sabe quando você está dirigindo? Você olha no retrovisor, mas você não consegue enxergar? Sabe que você não consegue ver as suas próprias costas, o que está acontecendo, né? Aí você pede para alguém da família, olha, o que está acontecendo? Tem um negócio aqui, você não está vendo o que é? Ponto cego. Nós sempre julgamos tendo pontos cegos. Nós temos pontos cegos na nossa avaliação das pessoas e na nossa avaliação de nós mesmos. Nós precisamos de alguém que julga melhor que nós, que avalia melhor que nós, que tem um olhar mais minucioso, mais abrangente, que é mais cauteloso, cuidadoso do que nós. E é o Senhor Jesus. E Ele vai julgar com perfeição. O texto fala assim, Ele julgará, não julgará segundo a aparência, e nem decidirá pelo que ouviu dizer. Pronto, gente. Está aí, bem diferente de nós, ainda bem, né? Porque falam tanta coisa de nós. Imagina se Jesus fosse julgar com base no que falam de nós. Ó. Mas julgará com justiça. Os pobres. Os pobres, porque os pobres não estão recebendo atenção nesse tempo de injustiça. Os pobres são aqueles que sofrem injustiça num grau mais elevado, porque eles não têm nem o que comer, nem o que vestir, nem onde dormir de maneira adequada. Isso é injusto, porque eles são seres humanos iguais aos ricos. E eles pecam como os ricos. Mas de alguma maneira os ricos acumulam e não compartilham com os pobres. De alguma maneira os governantes encaminham a verba para algumas coisas e não para o cuidado dos pobres. Mas Jesus, com justiça, vai vir, e Ele vai ver os pobres e vai ver os ricos, e Ele não vai julgar com parcialidade. Você está bonitinho, mas eu conheço teu coração sujo. Ele vai olhar o pobre e falar assim, você é pecador igual ao rico, mas você sofreu muito mais que ele. E Jesus vai julgar com justiça. E Ele decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. É uma outra expressão para pobre. É os pobres da terra, que sofreram e não conseguiram nem o mínimo. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Gente, palavra vara ou bordão no Antigo Testamento, a palavra diz respeito a uma arma. A gente fala no Salmo 23, o seu bordão e o seu cajado me consolam. O cajado é um instrumento de pastor com aquela curva que ele põe de longe e ele puxa a ovelha pelo pescoço. Esse é o cajado. Bordão é uma arma feita de uma raiz de uma terra, de uma árvore. Você arranca a raiz da árvore e ela geralmente tem uma ponta afiada. E este bordão ou esta vara é um instrumento de defesa. Então, o bordão e o cajado do pastor consolam por quê? Porque com o cajado ele puxa as ovelhas para perto e com o bordão ele mata os lobos, ele mata os ursos, ele mata os animais selvagens ou aqueles que querem roubar as ovelhas. E aqui ele está falando que Jesus vai castigar a terra com a vara da sua boca, a vara ou o bordão, com a arma da sua boca, que em Apocalipse fala que é a espada que sai da boca dele. Que arma que é essa? Que vara que é essa que sai da boca? É a sentença como juiz, é a palavra. Na hora que ele declarar, você está condenado. Na hora que ele dizer, você está livre, absolvido. É da boca, do proferir da palavra do próprio Cristo. É que tanto o julgamento, a punição, como a absolvição vão acontecer. Por causa da declaração da palavra. Porque pela palavra, tudo que existe foi criado. Pela palavra, enquanto ele andou na terra, ele falava, levanta e anda. Ele falava para o ouvido, abra-se, efatá. Ele falava, Lázaro, sai do túmulo. Pela palavra, ele operava. E o juízo dele vai acontecer pela vara da boca, por essa arma, por essa espada que sai da boca dele. E com o sopro dos lábios, ele vai matar o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. A igreja vai ser julgada primeiro. A gente vai saber no dia da Páscoa,
por causa do capítulo 3 de Romanos, versículo de número 24 ali em diante, que nós seremos absolvidos nesse juízo por causa da nossa fé em Cristo que nos justifica. Porque nós temos Cristo como nosso advogado, quando a gente chegar diante dele como juiz, nós não teremos punição alguma, nós só teremos recompensa. Nós só teremos galardão. E nós vamos chorar a eternidade inteira para falar: Senhor, por que eu? Eu não mereço, Senhor. Por que o Senhor me deu fé para crer? Por que o Senhor transformou meu coração de pedra em coração de carne? Tanta gente ouviu da sua palavra. Eu não tinha nada melhor que eles, mas eu criei. Por que eu criei? O que eu fiz para conseguir crer? E nós vamos receber apenas galardão e não punição. Porque quem vai executar o juízo é o próprio Senhor Jesus. Mas aqueles que o rejeitaram como Senhor vão também encontrá-lo como juiz. E o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse capítulo de número 2 é que todos nós seremos julgados. Caminhando para o final, o que é importante, irmãos? É importante a gente entender que hoje não é o dia do juízo, mas é o ano aceitável do Senhor. Existe uma grande diferença. Quando está lá em Isaías 61, a missão do Senhor Jesus sendo descrita. Se você puder, vai comigo, com a sua Bíblia lá, Isaías 61. Esse texto é lido por Cristo em Lucas 4, mas em Lucas 4 ele está abreviado na sua transcrição. Essa é a missão de Cristo. Isaías 61, o Senhor Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Esse é o tema da nossa aula amanhã na nossa escola. Como Jesus cura os corações quebrados. Proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas o que mais que ele vai apregoar? O que ele vai anunciar? O dia da vingança do nosso Deus. Jesus vem trazer na mensagem do Evangelho o prenúncio de 2 épocas, de 2 datas, de 2 dias. E na Bíblia é chamado de dia ou de ano, mas não está falando de um dia de 24 horas necessariamente, ele está falando de um período de tempo. Porque não tem como a gente medir que o dia do juízo final vai durar 24 horas para julgar trilhões de pessoas. Nós vamos estar lá, nós vamos ver, todo olho vai ver. E a gente vai participar desse julgamento. Mas não tem como a gente dizer com certeza, porque a gente está falando de um período de tempo. Então, quais são os 2 períodos de tempo que Jesus anuncia junto com a mensagem do Evangelho? Isso é parte do Evangelho, gente. Isto é parte do Evangelho. Que primeiro é o ano aceitável do Senhor. É o que ele diz, é a vingança do nosso Deus. O ano aceitável e o dia da vingança do nosso Deus. É nessa ordem. O que é o ano aceitável? É o tempo de hoje. No dia em que se chama hoje, se ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. O que é o ano aceitável? É esse período em que a gente vive agora, onde a misericórdia de Deus, embora venha às vezes mescladas com sinais de juízo, para chamar a nossa atenção, despertar a nossa consciência de que um dia nós vamos nos encontrar com o justo juiz, é sempre um convite de misericórdia, é sempre um convite de graça, é sempre um convite para se consertar com Deus. Mas esse é o ano aceitável. E Paulo está falando disso no capítulo 2, versículo de número 4. Romanos 2,4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Paulo está falando que a gente está no tempo da bondade, da paciência, da tolerância. Por que tolerância, gente? Embora Deus seja intolerante ao pecado, Deus seja intolerante à mistura da bondade com a maldade, nós estamos vivendo um tempo em que Deus está retardando o juízo. E Paulo vai voltar nisso mais para frente. Por que ele está retardando o juízo? Porque ele quer que as pessoas se arrependam. Ele quer que as pessoas se convertam. Então, às vezes, a gente pode ter a impressão de que Deus abandonou o mundo nas nossas mãos e Ele não está fazendo nada. Porque a gente está pensando assim, o mundo está tão caótico, as coisas estão tão bagunçadas. Deus, você não está fazendo nada.
Cadê você, Deus? Por que o Senhor deixa isso acontecer? Por que o mal existe? E a revelação da Escritura diz para nós, é porque Deus está esperando as pessoas se arrependerem antes que Ele intervenha com juízo. Então, às vezes a gente não vê a recompensa do mal, daquela pessoa que pratica maldade, a gente não vê ela ser recompensada imediatamente, a gente não vê esse juízo, essa justiça acontecer imediatamente, porque Deus também está querendo conduzir aquela pessoa a arrependimento, uma salvação, a uma conversão. Ele quer livrar ela das culpas, então Ele dá tempo para que se arrependa. E esse é o ano aceitável do Senhor, onde nós vivemos no dia de hoje. Nós não chegamos ainda no dia do juízo. Mas isso é parte do Evangelho. Porque embora Cristo esteja convidando os homens para que venham se banhar nas águas do seu amor, da sua ternura e do seu carinho, e conhecer a doçura do abraço dele, junto com a mensagem do Evangelho vem o anúncio do dia da vingança do nosso Deus, contra toda a maldade, contra toda a rebeldia. E o nosso Deus é bom, gente. O nosso Deus é muito bom. Quando a gente fala de juízo de Deus, algumas pessoas podem ter impressão, de que, poxa, Deus é cruel, Deus é mau, esse negócio de juízo. Uma vez perguntaram para o falecido R.C. Sproul sobre o juízo e a severidade de Deus, e ele respondeu da seguinte maneira: como é que nós podemos considerar Deus injusto ou severo demais? Ele prometeu a Adão que no dia em que pecasse, você morreria. Adão pecou. E o que Deus fez? Deus o vestiu na sua nudez. Adão pecou. E Deus disse, no dia que você pecar, você vai morrer. E o que Deus fez no dia que Adão pecou? Deus sacrificou um animal e vestiu a nudez e a vergonha de Adão. Deu-lhe filhos, fez uma promessa de que o seu descendente esmagaria a cabeça da serpente. E Adão viveu 930 anos de vida. E Deus disse, você não vai viver mais nem um dia na hora que você pecar. E Ele deixou ele viver 930 anos de vida. Entre tudo isso, Adão teve que trabalhar entre espinhos e muito suor. E só então ele recebeu o juízo da morte. Deus não tem misericórdia não, gente? Será que Ele é cruel? Será que Ele é injusto? Porque tem um dia do juízo em que Ele vai julgar os nossos atos de maldade? Ou será que a gente tem um ponto cego, tanto para a bondade de Deus, que a gente só consegue ver a justiça e a severidade, a gente não consegue enxergar a misericórdia e a bondade, e a gente tem um ponto cego para as expressões de bondade das pessoas, e a gente só consegue ver a maldade delas, e não consegue ver as coisas boas que elas fazem também. E quando de repente a gente julga Deus, como se Deus fosse cruel, e a gente julga as pessoas, apenas considerando as falhas delas. A cantora Stephanie Gretzinger, ela comentou o seguinte numa entrevista: nos sentimos tão desconfortáveis com o julgamento de Deus, mas o Senhor é justo. O motivo pelo qual temos medo do julgamento dele é porque o experimentamos vindo das pessoas. Todos os seus julgamentos são para o nosso bem e para a sua glória. Todos os seus julgamentos. Agora, gente, o julgamento de Deus não está separado da misericórdia dele. A ira de Deus não está separada da misericórdia dele, porque a ira dele é contra a maldade. Mas o que acontece até o dia do juízo, com a igreja, que vai ser julgada primeiro, porque o julgamento começa pela casa do Senhor. O Senhor vem nos convidar a nos preparar para esse grande dia. Pela palavra.
pela palavra. Hebreus 4 fala assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Olha só, a palavra de Deus é apta para julgar os pensamentos e propósitos do seu e do meu coração. A gente tem pensamentos e propósitos que vão ser julgados no dia do juízo. Só que a palavra de Deus hoje para nós vem mostrar desde agora os nossos pensamentos e os nossos propósitos. Por que que a palavra de Deus faz isso com a gente hoje? É para nos preparar, para a gente poder chegar melhor no juízo, no dia do juízo. Isso é a misericórdia de Deus. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. João capítulo 15, versículo 3, fala que o Pai é o agricultor, Jesus é a videira, nós somos os ramos. E daí Jesus fala assim, aquele que está em mim e der fruto, o Pai vai pegar a tesoura dele e vai podar. Aquele que estando em Cristo não der fruto, ele vai cortar e vai lançar ao fogo. Mas aquele que der fruto também vai ser podado. Todos nós vamos ser podados. Gente, sabe o que significa poda? Juízo. Poda é juízo. O que é juízo, gente? A palavra juízo vem da palavra distinguir. É a palavra grega crino. É distinguir. Sabe quando você vai escolher o feijão e tem uns estragados lá? Aí você separa o bom do estragado. O bom do estragado. Você compra lá um saco de laranja, a hora que você vai abrir, tem umas que já estão podres. Você separa a boa, separa da ruim. Isso é a palavra julgar. É distinguir, é separar, é discernir. Jesus está dizendo assim, nós estamos nele, em Cristo, e o Pai é o agricultor. O que o Pai vem fazer com a gente? Ele vem podar a gente. Ele vem julgar a gente. Ele vem expor o nosso coração e as nossas obras e fala assim, olha só, você é uma bênção, você serve na igreja, você é um bom diácono, você é um bom intercessor, tal. Mas deixa eu dizer, tem umas coisas no seu coração que estão podres, mofaram aí dentro. Eu preciso tratar isso aí com você, para que você dê mais fruto. Então eu vou julgar você. Ele é o nosso Pai e o nosso juiz também. O apóstolo Pedro escreve assim, se nós chamamos por Pai aquele que é juiz, andemos com temor no tempo da nossa peregrinação. Ele é Pai e juiz. E isso é bom. Por quê? Porque quando Deus, em determinados momentos da nossa vida, Ele vem até nós e parece que Deus está nos resistindo. Sabe quando parece que as coisas começam a dar errado, e as coisas não vão para frente, e você de repente começa a sofrer, e daí você chora, e daí você não entende o que está acontecendo, oh Deus, parece que está tudo difícil. É um tempo de poda, um tempo de juízo. Mas tempo de juízo não é necessariamente um tempo de punição, de condenação. É um tempo em que Deus vai expor as coisas da sua vida que estão podres. Porque Ele ama você. Ele ama você, ó. Seu ministério é uma bênção, eu gosto, mas tem umas partes dele que são podres. Você é péssimo para lidar com as pessoas quando elas não fazem o que você esperava. Você fica decepcionado, você fica amargurado, você fica rancoroso. Eu preciso julgar você. Porque eu quero que você dê mais fruto. Você não sabe perdoar. Alguém fez alguma coisa, você nunca mais olha na cara da pessoa. Você até cumprimentou e tudo bem, não vai passar disso mais. Eu preciso julgar você. Eu preciso limpar você. Eu preciso cortar fora algumas coisas para que você possa dar mais fruto. Então esse juízo, gente, é algo bom para nós. Peça para Deus julgar você. Porque você tem um advogado que é Jesus Cristo. Quando você pede, Deus me julga. Me sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Deus não vai vir para você e falar assim, nossa, eu vou destruir você, vou arregaçar você na porrada agora, vem cá. Não é isso, gente. Ele vai vir e você, aspergido no sangue de Jesus, Ele vai ver o que está fora do lugar, o que está estragado na sua vida, o que não serve. O marido que você é, tem algumas coisas boas, algumas coisas podres. A esposa, a mãe, o pai que você é, tem algumas coisas muito boas, mas tem algumas coisas que é exagerada, faz mal para os seus filhos. Ele vai vir, vai expor e Ele vai julgar você. Ore por isso, Senhor, me julga, me pastoreia, trata comigo, me poda, Senhor.
E último lugar, para a gente encerrar. Irmãos, qual é o grande pecado principal que Paulo está tratando nesse capítulo 2? Alguém chuta? Está no versículo 1, gente, olha aí. Ele usa a palavra, você é indesculpável. Você é indesculpável, não tem desculpa para você. Quando que não tem desculpa? Quando você julga os outros. Por quê? Por quê? Porque você pratica as coisas que você condena nos outros. Esse é o pecado indesculpável que Paulo aborda no capítulo 2. Então, Paulo aborda uma lista de pecados. Falou assim, então, beleza, gente. Beleza, acabou lá o capítulo 1 que a gente leu. Gente que inventa males, cheio de perversidade, inveja, engano, malícia. Aí tu não fala assim, esse povo não presta mesmo. Aí chega no capítulo 2, então, mas tem um pecado que é pior que esses daqui todos. Que é o que das pessoas que acham que elas não fazem essas coisas. Elas são indesculpáveis. Por quê? Porque elas acham que elas não fazem, daí elas condenam os outros. Mas a verdade é que todo mundo faz, todos, em alguma medida. Porque se eu só olho com intenção impura para alguém, eu já adulterei. Não tem esse negócio da gente se colocar numa posição superior para falar assim, não, esse tipo de pessoa realmente não dá. Que tipo de pessoa? Me fala que tipo de pessoa, que você não é esse tipo de pessoa. Que tipo de pessoa que é? Que o pecado não tocou, ou que tocou mais do que tocou em você, ou que caiu para mais longe de Deus que você. Você caiu pertinho de Deus e o outro caiu bem longe de Deus. Paulo está falando, isso aí não tem desculpa não. Por quê? Versículo de número 5. Essa é a palavra para os moralistas ou hipócritas. Davi, por favor, mude o slide para nós que eu não estou conseguindo. Versículo 5. Porque esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa teimosa. Teimoso. Acha que não está errado. Não cede. A esposa fala, o pai fala, o marido fala, o pastor fala, o amigo fala, o filho fala, e não cede, é teimoso. Acha que não erra. E o coração é o quê? Impenitente. Não se quebranta, não se arrepende. E ele fala, você está acumulando ira. Você está acumulando ira. Você vê os erros de todo mundo, você não vê o seu. Esse é o principal pecado que Paulo está abordando no capítulo 2, que impede as pessoas de chegarem ao conhecimento e à fé em Cristo. Porque se elas vissem o próprio pecado, elas vão cair aos pés de Cristo e falar, eu preciso da sua misericórdia, do seu perdão, me transforma, Jesus. Mas elas não conseguem chegar até Jesus, porque elas acham que elas não são tão ruins quanto as outras. O moralista crê no fundo do coração dele que ele tem um comportamento superior das outras pessoas. Ele é exigente, se sente sempre culpado, pouco flexível, pouco compassivo, não é paciente com os defeitos alheios. O moralista é solitário, porque ele não consegue se conectar com as pessoas. Sempre tem algum defeito delas que faz ele olhar assim, não, essa pessoa aqui não dá. Moralistas têm dificuldade de ser contrariados, porque eles acreditam que eles têm uma missão de manter todas as pessoas corretas. E eles têm uma tendência de opinar quando ninguém pede a opinião deles. Porque a culpa que eles sentem não cabe dentro deles, eles têm que compartilhar a culpa com os outros. A régua deles, para eles, é tão alta, que eles não entenderam que eles não conseguem cumprir a lei. Que eles precisam aceitar a graça de Deus. Então eles continuam se cobrando e tentando. E a régua está muito alta de oração, de obediência, de ser um pai assim, de ser um funcionário assim, de ser inteligente, de ser bonita, de ser isso, de ser aquilo. A régua é tão alta, que eles não conseguem olhar e falar assim, eu não sou nada sem Jesus. Eles pensam que eles são alguma coisa neles mesmos. Mas eles estão sempre escorregando, então eles se sentem sempre culpados. Mas a culpa não cabe dentro deles, então eles têm que compartilhar a culpa com os outros. Daí quando alguém erra, eles, maceta. Como diz a Ivete Sangalo, vamos macetar.
Você está o apocalipse. Como que a gente deixa o pecado de reprovar nos outros, o pecado impenitente em nós mesmos? Como que a gente faz para vencer esse moralismo? Se Deus é o nosso juiz, então a gente tem que abandonar o controle das pessoas. Se Deus é o juiz de todos os seres humanos, nós precisamos abandonar o controle. E os crentes vestem uma fantasia de oração no controle. E eles ficam mandando Deus fazer as coisas com os outros. E eles não estão entendendo que eles estão querendo controlar os outros. Ficar mandando versículo. Para de mandar versículo, a pessoa não quer ouvir. Para de encher o saco. A pessoa não quer, deixa a pessoa viver no pecado dela. Deus, você está querendo ser melhor que Deus. O capítulo fala que Deus entregou as pessoas para pecar. Ele deixou, e você não quer deixar? Que juiz que você é, melhor que Deus? Deus não sabe o que é bom? Filho pródigo sai de casa, o pai vai atrás? Não vai atrás. Deixa aí. Uma hora ele vai cair em si. E ele vai voltar. Para de controlar as pessoas. Para de querer ser o juiz delas. Você não é Deus. Deixa as pessoas andarem nos caminhos que elas estão decidindo por conta. Confia na bondade, na soberania de Deus. Henry escreve assim: apenas quando paramos de medir e avaliar as pessoas, nos tornamos livres para ser compassivos. Moralismo, julgamento, rotulação, esse controle impede a gente de ser compassivo, de sentir a dor delas, porque a gente só está vendo o que elas estão fazendo de errado e pensando que a gente tem que consertar e dar mais um conselho. A compaixão não pode coexistir jamais com o julgamento, porque ele cria uma distância, uma distinção e nos impede de realmente estar com o outro. Boa parte do nosso ministério se encontra impregnado de juízos. Muitas vezes, inconscientemente, classificamos a nossa gente como muito boa, boa, má ou muito má. Tem uma escala. Isso é terrível, irmãos. Agora deixa eu encerrar falando sobre o oposto. Alguns de vocês foram muito julgados por pessoas, muito julgados, e ouviram muitas palavras como se fossem vereditos. Porque o que o juiz faz quando a gente fala de julgar? O que o juiz faz? Ele avalia um caso e ele declara uma sentença. Aquele é um veredito, um destino para aquela pessoa, uma recompensa para ela. Quando a gente se coloca no lugar de juiz, é isso que a gente faz. A gente olha para uma pessoa, a gente rotula ela de alguma coisa e pum, você é isso. E porque você é isso, o que vai acontecer com você vai ser isso, isso e isso. As pessoas fazem isso com a gente. Então, quando elas nos julgam, elas estão nos rotulando. Elas estão emitindo juízo sobre nós. E essas palavras de juízo, às vezes, podem ser coisas como, por exemplo, isso nunca vai dar certo para você. Por quê? Porque você errou aqui. Ou então, voltou aí? Não sei o que vocês fizeram aí. Me devolve o microfone, gente. Eu estou terminando já. Você é sem vergonha, por exemplo. Ao invés de perceber que aquilo era uma faca de dois gumes, aquela pessoa, aquela criança, ela é tanto inteligente, como o pecado também corrompeu a inteligência. Às vezes ela usa aquela inteligência para praticar uma maldade. Aí você fala, não, essa pessoa é sem vergonha, ele é esperto. Esse aí não... Você, quando criança, enquanto estava na formação ainda dos seus parâmetros de certo e de errado, você ouviu coisas, você é assanhada, você é bagunceiro, quando na verdade você era muito enérgico, você não vai encontrar ninguém bom o suficiente para você, você é burro, quando na verdade você só tinha, talvez, muita energia, ou TDAH, ou algum tipo de limitação. E esses juízos que foram emitidos sobre você, sabe como é que eles servem? Eles servem como encantamentos sobre sua vida. Sabe o que é um encantamento? O encantamento é quando alguém lança, vamos pegar no mundo mágico,
É quando alguém lança uma magia, um feitiço sobre alguém. O que acontece com aquela pessoa? Ela perde a capacidade de responder a uma situação. Ela perde a capacidade de negar alguma coisa. Então, alguém que sofreu um encantamento lá, vamos pegar está me faltando aí, porque eu estou um pouco fora do mundo da magia, mas pega o Harry Potter lá. Você joga um encantamento lá no cara. Nem lembro direito, ó, tá falhando, graças a Deus. Jesus está apagando da minha memória essas coisas. Você vai se apaixonar por ela. O que acontece quando você fica sobre esse encantamento? Você não consegue julgar por conta própria se você gosta dela ou não. O encantamento cega a gente. Ele anula a nossa capacidade de julgar uma situação. E as palavras que foram lançadas sobre nós vieram como encantamentos. Porque a gente acreditou naquilo, aquilo nos cegou para a gente poder romper com aquela declaração e falar assim, não, eu não sou esse negócio não, eu sou um negócio diferente. Mas a gente pode romper com esses feitiços, com esses encantamentos. E eles vêm por causa do desejo de controle, a manipulação. Alguém que olhou para nós, não conseguiu nos controlar e daí deu uma resposta absoluta para nós, um veredito. Você é assim mesmo.